Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Nesta noite do dia 1º de abril de 2020, o missionário Marconi volta novamente trazendo um ensinamento para o povo de Deus, se referindo, como anteriormente eu falei, vivendo corajosamente, e agora estou trazendo o ensinamento vivendo corajosamente 2, aonde o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, ele continua trazendo esse ensinamento para o povo de Deus, falando nesse lindo versículo de Isaías 41, 10, que diz como devemos viver corajosamente. Só que o tema é Vivendo Corajosamente 2. E diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Quando nosso Deus diz para que não devemos temer a nada, e que Ele diz que está conosco, é porque nós temos que perder o medo e ter a garantia suprema da sua palavra. Palavra essa que traz tranquilidade, paz de espírito, mansidão, temperança, força, coragem e ânimo para permanecer na presença do Senhor. É como uma injeção de ânimo, uma injeção de avivamento espiritual nas nossas vidas, para que possamos se encorajar em tudo que enfrentaremos nas nossas vidas, no mundo. Mas a palavra do Senhor continua falando em Isaías 41, 10, que ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha, irmão, quando a palavra do Senhor, praticamente resumida em algumas frases do próprio versículo 10, ele diz que com essas frases resumidas a cada tópico falado, ele diz a todo momento que não devemos permanecer com medo. Medo de quê? Se Ele está conosco até a consumação dos séculos, para aquele que crê, não é? Quando ele diz assim, não temas, é para você fugir do temor, é para você fugir do pânico, da ansiedade, não ter dúvida na sua palavra. E ele ainda confirma, dando mais ainda ênfase, quando ele diz assim, porque eu sou contigo. Olha, amado, se ele diz que ele é contigo, quem pode ser contigo a não ser ele? Nós temos amigos rodeados ao nosso lado, por onde quer que andemos ou iremos, mas não tem condições de nos defender quando estamos passando por provas até de angústia, e tristeza e solidão. Porque esse amigo, ele muitas das vezes é um amigo teu momentâneo. Mas o Senhor, ele diz assim, eu estou contigo. Eu sou contigo. É diferente. Essa palavra, eu estou contigo, eu sou contigo, é eterna no nosso coração, para aquele todo que crê. E ele ainda continua falando, não te assombres. Não podemos se assombrar nem com a sombra do nosso corpo, irmão. Nem com a sombra das nossas próprias sombras. Sabe por quê? Porque nós não somos Pedro, que quando avistou Jesus em alto mar, se assustou dizendo, olha uma sombra, até atemorizando os outros que estavam com ele na embarcação. Sabe o que significa isso? Dúvida. Ainda não tinha certeza da transformação na presença de Jesus. Nenhum deles. Por isso é que ele fala nas suas palavras, através do profeta Isaías, que nós temos que se firmar nele. Porque se ele diz, né, não te assombres, tu vai se assombrar com o quê? A palavra que te fortifica na certeza, da firmeza, da coragem, é o Senhor, que diz, não te assombre. Te assombrar por quê? Porque ele diz, te assombrar por quê?
Porque eu sou o teu Deus. Se Ele é o teu Deus, irmão, se garanta nessas palavras. Não fique com medo e nem preocupado com nada neste mundo, porque Deus te garante. E Ele ainda continua te falando que além de te garantir, Ele te fortalece. Eu te fortaleço e te ajudo. Olha só, além de te fortalecer no medo que você tem, Ele ainda te ajuda se você precisar dele. Como é que Ele te ajuda se você precisar dele? Suplicando e clamando a Ele. Ele vai te ouvir, mas com fé, tá? E ainda diz que te sustenta. Ele não te sustentou até hoje? Não te sustenta até a vinda dele, se você se firmar na presença dele? Porque se ele diz que te sustenta, é porque a palavra dele é fiel, como ele diz aqui, ó. Te sustento com a minha destra fiel. Ou você acha que Jesus é homem que minta? É um pai que minta? Meu irmão, se firme nessas palavras. Porque olha só, a expressão não tema, que Jesus fala nesta noite, ele diz assim, ó, a expressão não tema aparece na Bíblia o tempo todo, desde Gênesis até Apocalipse. Por que isso? Deus sabe que o medo não é apenas o nosso maior inimigo, é o último inimigo das nossas almas, é o medo e a morte. Porque o medo traz a morte, né? E a morte busca uma atração espiritual negativa ao medo. Mas também nosso companheiro, porque ele diz aqui, ó, por quê? Deus sabe que o medo não é apenas o nosso maior inimigo, mas também nosso companheiro constante, para aquele que não crê no Senhor, né? E quer nos ajudar a vencê-lo. A vencê-lo o quê? Esse medo que você carrega. Pense na sua zona de conforto como uma prisão onde você vive. Como hoje o povo está confinado dentro das suas casas por causa de um simples vírus. Pense nisso. Pense como numa prisão onde você vive hoje. Uma prisão criada em grande parte por você mesmo. Como por você mesmo? Pelos pecados que todos nós cometemos. Estamos pagando um grande preço de um vírus que não sabemos nem de onde veio e nem de onde irá. Ou para onde ele irá, né? Por quê? Porque nós temos dúvida, temos medo. Quando você tem dúvida e tem medo, você não sabe por que ele vem, nem sabe por que ele... quando é que ele vai. Por isso que as palavras do Senhor diz: pense na sua zona de conforto como uma prisão onde você vive. Que prisão é essa? Uma prisão criada em grande parte por você mesmo. Você que criou esse problema. Entendendo? Ela consiste em uma coleção de não posso. Olha só o que o ser humano fala quando está em crise, tem medo e não confia na palavra de Deus e vive num confinamento. De não posso, não devo e outras crenças infundadas formadas por todos os pensamentos e decisões negativos que você mesmo acumulou no teu pensamento e reforçou durante a tua vida, carregando carga negativa. A cada medo é como uma grade daquela prisão. Mas a boa notícia é que, por tratar-se de um sentimento, o medo infundado pode ser removido por quem? O medo infundado na tua alma pode ser removido por quem? Hein? Pela fé em Deus, irmão. E você pode ficar livre dele, desse medo. Então, isso significa que você pode viver totalmente livre daquele tipo de temor. Pode ou não pode? Não, né? Viver corajosamente não significa nunca ter medo. É bom ter medo de vez em quando. Ele é um grande professor. O medo passa a ser um grande professor daquele que nunca disse que tinha medo de nada. Mas quando ele começa a ter medo, o medo passa a ser um grande professor nas nossas vidas. Porque pensamos duas vezes como vencer o medo e até a própria morte, não é isso? Então, é o que o Senhor está querendo falar aqui. Então, a palavra do Senhor diz: é bom ter medo de vez em quando. Ele é um grande professor. Não só é bom viver com medo,
permitindo que ele dite suas escolhas e defina quem você é. E viver corajosamente significa se levantar e enfrentar o medo, tomando providências contra ele, recusando-se a permitir que ele venha moldar, e definir a sua vida. Amém? Então vai prestando atenção aí. Viver corajosamente significa correr riscos e não se limitar apenas ao que é seguro. Significa recusar-se a aceitar o não como resposta quando você tem certeza de que a resposta deve ser sim. Significa recusar-se a contentar-se com menos do que ele é indivíduo. Quando ser por direito e pelo suor do seu trabalho e esforço da sua parte. E vamos acrescentar também recusar-se a contentar-se com menos do que Deus prometeu e planejou para a tua vida. Amém? Então, amados e queridos irmãos, vamos se contentar a viver só com aquilo que Deus nos concedeu. No mais, as providências divinas, o encorajamento da nossa parte dado por Deus, ele nos cobra a todo momento que joguemos fora o medo e vivendo corajosamente para que ele possa agir e te usar na presença dele naquilo que ele conta contigo. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço imensamente por esta oportunidade de ter dado mais um ensinamento em sequência de encorajamento vivendo 2, para que possamos posteriormente dar sequência em mais alguns estudos à frente. Fica na paz do Senhor. Agradeço a todos pela atenção e que a paz do Senhor esteja convosco. No mais, eu agradeço a todos de todo o meu coração e amo a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado.